intenção por trás de fazer uma oração, com um desejo que uma outra pessoa me veja, e vendo as orações que eu faço, aplauda a minha piedade, diga: olha que homem poderoso, que ele ora tantas vezes por dia, ou olha que palavras maravilhosas que ele usa. Verdadeiramente, por causa das palavras que esse homem usa, mostra a intimidade que ele tem com Deus. Se é isso que a gente tem no coração, quando a gente está orando com o Senhor, Ele está dizendo para os discípulos dele: precisa mudar. Quando vocês orarem, não sejam como esses homens que fazem esse tipo de coisa. E Jesus está dizendo: em verdade vos digo, eles já estão recebendo a recompensa que eles estão buscando. Pois se eles estão buscando o aplauso dos homens, é isso que os homens vão fazer, vão aplaudir eles, e está ali a recompensa, a única recompensa que vão receber. Como eu disse, uma recompensa bem baixa. Agora, o problema aqui em Mateus capítulo 6, versículo 5, não é orar em público. Jesus não está condenando o orar em público. Se fosse assim, jamais a gente poderia orar numa reunião dessas, por exemplo, que a gente está participando aqui hoje. Também Jesus não está proibindo aqui em Mateus capítulo 6, versículo 5, a gente orar em pé. Porque, por exemplo, pega Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. É aquela parábola onde Jesus ensina por contraste de novo entre a postura do fariseu, e o fariseu orava em pé. Olha Lucas 18:11. O fariseu, Lucas 18:11, posto em pé, orava de si para si mesmo: ó Deus, te dou graças. Olha que coisa interessante aqui. A Bíblia está dizendo que ele orava de si para si mesmo, mas ele começa se dirigindo a Deus. E quando ele se dirige a Deus, ele está dizendo: ó Deus, eu te dou graças. E ele está se auto-exaltando, porque eu faço isso, isso e isso, e eu não sou como esse publicano pecador. Quer dizer, é uma oração que se auto-exalta. Não é apesar de na aparência ele dizer que está se dirigindo a Deus, é uma oração que Deus nem está recebendo. Então, quando uma pessoa está orando querendo a glória dos homens, nem chega nos ouvidos de Deus, porque é uma pessoa que está querendo rivalizar com Deus. E daí então Deus diz o seguinte: que aquele que se exalta diante dele, ele humilha e não vai conseguir relacionamento com Deus. Mas ele orava em pé. Agora, o publicano que é elogiado por Jesus Cristo aqui, olha para Lucas 18:13. O publicano estava em qual posição? Em pé. Em pé também. E Jesus não está condenando a posição em pé aqui, porque mesmo em pé ele tinha o espírito correto. Ele nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo de maneira humilde: ó Deus, ser propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador, desvia a tua ira de mim, pecador, eu errei, por favor, me perdoa. Um espírito humilde. Então, quando a gente vai para Mateus capítulo 6, versículo 5, e os dois estavam lá no templo, a gente tem que entender que Jesus não está condenando uma oração no templo, assim como ele não está condenando a oração em pé. O que Jesus está condenando, seja em público, seja em pé, seja ajoelhado, seja sozinho, seja em qualquer lugar, o que ele está condenando é a motivação por trás da oração. Se a nossa motivação, seja a posição que estivermos, seja o local que estivermos, seja ser glorificado pelos homens, nós não vamos conseguir relacionamento com Deus, não vamos conseguir essa grande recompensa, e jamais vamos ser transformados, e jamais vamos atingir a eternidade. O espírito de oração ao qual Deus deseja para que nós nos aproximemos dele e tenhamos um íntimo relacionamento com ele, está em Salmo 139. Uma conversa aberta, uma conversa sincera, cheia de verdade, nenhuma segunda intenção, completamente humilde, uma devoção pura, orando porque ama o Senhor e abertamente falando das suas fraquezas e chamando Deus como um companheiro para que Ele possa mudar a minha vida. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Um homem sincero, não está querendo representar nada diante dos homens,
Está falando sobre o coração dele. Ele sabe que ele tem erros, ele sabe que ele tem pecados, tem coisas que ele sabe que Deus conhece sobre ele até muito mais do que ele, e humildemente, numa devoção pura, nesse salmo ele glorifica Deus, reconhecendo a onisciência de Deus. Deus me conhece por completo. Então o que ele faz é sinceramente, de maneira aberta, numa conversa com Deus, ele está convidando Deus como um companheiro, para que Deus revele para ele próprio as maldades e as trevas que existem em mim. Pode olhar, Senhor, pode ver as coisas horríveis e terríveis que existem no fundo da minha alma. Cogita os meus pensamentos e conhece o fundo do meu coração. E Deus é aquele, versículo 4, olha versículo 4, Salmo 139. Ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Deus nos conhece muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Então é sensato que um discípulo que queira, Mateus 5,48, chegar a ser como o Senhor é, que seja humilde diante desse Senhor que conhece tanto Ele, e então humildemente peça: Senhor, me conhece e me revela aquilo que eu sou, para que, mostrando os meus erros, eu possa então humildemente saber os pontos também, guiado pelo Senhor, porque o poder é do Senhor, onde eu tenho que mudar. E aí então, Senhor, Ele está pedindo humildemente: guia-me pelo caminho eterno, me transforma Tu, preciso de Ti. Reconhece a soberania e o poder, e humildemente chama a Deus como companheiro. Esse tipo de oração é um tipo de oração que vai ser escutada pelo Senhor, e nós vamos ter o Senhor como um companheiro na nossa vida. A gente volta para Mateus capítulo 6, porque é justamente isso que Jesus vai dizer agora em Mateus capítulo 6, no versículo 6. Nota que ele usou o pronome no plural: e quando orardes, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Mas Jesus está no fundo querendo que cada um assuma esse ensino de maneira pessoal. Ele está trabalhando de maneira íntima em cada discípulo dele. É o que cada discípulo dele precisa ser e ter no coração no relacionamento com ele: inteireza, integridade, sinceridade, humildade, o desejo de glorificar ele, o desejo de ter a soberania dele, a onisciência dele, e chamar ele como um companheiro para a minha mudança. E por isso então ele muda do plural agora para o singular. Mateus 6,6 é bem pessoal. Tu, porém, ele está se dirigindo a cada discípulo: quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E aí então o teu Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar com as mudanças que são necessárias. Ele vai te recompensar permitindo que tu enxergue cada vez mais a grandeza dele. Vai te dar cada vez mais o desejo de, como um servo dele, glorificar ele. Cada vez mais Cristo vai viver em ti, cada vez mais o teu eu vai diminuir, como falou João Batista. E as necessidades que nós temos de transformação espiritual, elas vão acontecer na medida em que nosso desejo sincero e puro seja a única intenção do nosso relacionamento com o Senhor e a nossa transformação para melhor nos relacionar com o nosso próximo. Ele está dizendo então para a gente entrar no nosso quarto e, fechada a nossa porta, talvez dobrar os nossos joelhos diante do nosso leito e orar ao nosso Pai, para que o nosso Pai, vendo a nossa sinceridade, Ele possa então nos recompensar com as coisas que de fato nós estamos buscando. Porque Ele é poderoso para fazer inclusive muito mais, falou Efésios 3,20, do que aquilo que em oração nós vamos colocar diante do trono dele. Ele faz muito mais do que a gente pensa, cogita, imagina, porque até a gente é limitado. Inclusive o salmista falou isso: vê se há em mim alguma coisa ruim, porque ele estava limitado para entender sobre os erros dele, mas ele estava sincero querendo mudar. E porque Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que a gente está levando diante do trono dele, então muitas transformações vão acontecer na medida em que nossas palavras refletem a sinceridade daquilo que a gente está buscando mesmo. E aqui fica uma reflexão bem aberta. Os 2 últimos dias foi sexta para sábado, sábado para domingo, foi tão legal porque deixei todo mundo ir dormir, e daí deixando todo mundo ir dormir, daí graças a Deus assim, Deus nos deu uma casa que tem um pátio lá no fundo. E com esse pátio lá no fundo eu pego uma cadeirinha, Beto, que é da minha mãe, e que infelizmente, por razões óbvias da doença dela, ela não está podendo sentar tanto naquela cadeira.
mas a gente comprou aquela cadeira porque é bem confortável para ela. Então, estou tendo a graça, por outro lado, de usar essa cadeira. Essa cadeira é um pouco reclinável, e não sei se foi a tia Mary ou o pai, não sei exatamente quem comprou também, tipo uma almofadinha de gel que tem, que era quando ela estava bem magrinha, coloca aquela almofadinha de gel ali e dava para ela uma certa confortabilidade que era necessária quando ela estava bem magrinha. Ela não senta mais tanto naquela cadeira porque ela fica mais deitada do que sentada, mas eu estou usando ela. Daí eu pego aquela cadeirinha, eu vou lá pro fundo assim, de madrugada, aí apago todas as luzes, e apagando todas as luzes eu inclino aquela cadeira, eu pego outra cadeira de praia e daí eu abro, aí eu jogo meus pés para cima assim. Fico bem deitado, tranquilo, em paz, e aí coloco minha Bíblia do lado ali com a luz apagada e fico só contemplando a criação de Deus, a grandeza dele, a soberania dele. É impressionante no céu de Porto Alegre quantas estrelas tem lá em cima. Tem Isaías capítulo 40 que fala que a gente não é nem capaz de contar as estrelas, mostrando a nossa pequenez, etc. E a revelação da criação mostra a grandeza do nosso Deus. E ali naqueles momentos de oração, a gente vai ganhando momentos de amizade com Deus, de intimidade com Ele. Tu vai refletindo, tu vai olhando a natureza na volta. Às vezes também eu estou orando de dia, daqui a pouco tem umas árvores lá no fundo. Aí embaixo um passarinho ali, que é a criação de Deus. E aí tu vê as coisas que Jesus falou assim, do cuidado que Ele tem para a criação se cumprindo. Quando tu vê um passarinho ali dando uma bicada numa minhoca que está ali na terra. E tem as flores que nascem maravilhosas da criação de Deus. E todas essas coisas em oração, Deus vai endireitando o nosso coração e nos vai dando esse sentido de novo da grandeza do nosso Deus, do poder dele criador. E aí depois tu vai pensando também sobre ti, sobre tuas dificuldades, sobre tuas necessidades, sobre as coisas que tu tem que mudar. E aí tu lembra de passagens como 1 Pedro 5, 6 e 7, que fala sobre humilhem-se diante da mão poderosa de Deus, e Ele no tempo oportuno vai te exaltar, e levem as suas ansiedades de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. E aí tu passa a sentir o cuidado de Deus das tuas ansiedades, e Ele vai formando o teu coração em oração. São coisas que não dá para explicar assim lendo na Escritura. São coisas que cada um de nós vai experimentando na medida em que a gente coloca a Escritura em prática na nossa vida. E é impressionante, a gente não sabe explicar todos os efeitos que existem pelo poder da oração, mas a gente sabe pela experiência quando a gente começa a praticar essas coisas. E daí quando tu sai assim no momento de oração, porque depois tu pede sabedoria de Deus, porque tu vai ler a palavra também, tu quer ser transformado. Aí quando acaba todo esse momento, tu sai da oração não com aquele sentido de peso, mas com aquele sentido de alegria. E aí tu sai com gratidão dizendo: Deus, obrigado por me deixar ser teu amigo e tá me guiando assim para as transformações que só o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. E Deus é poderoso para fazer todas essas coisas. E Ele gostaria, até os capítulos 6, versículo 6, Ele está dizendo que um discípulo é conhecido muito mais pela devoção solitária que ele tem com Deus do que pela adoração coletiva. Às vezes a gente tem muito contato com Deus nas adorações coletivas quando a gente está aqui. Aqui a gente se sente encorajado para orar. Aqui a gente se sente encorajado para cantar. Aqui a gente se sente encorajado para abrir a Escritura. Mas quando a gente tem momentos de comunhão com Deus só aqui, uns com os outros, a gente está perdendo muito da amizade com Deus no dia a dia. E talvez seja por isso que as transformações são tão lentas para acontecer na nossa vida, porque a gente não aproveita do privilégio, do acesso confiável e corajoso e de amizade que a gente pode ter com o nosso Deus por causa da cruz de Cristo. Olha para Hebreus capítulo 4, versículo 16. Daí, conversando com Deus dessas experiências das últimas semanas, especialmente nos últimos 2 dias, vocês acham que eu saio desses momentos e quando o inimigo me tenta, vocês acham que eu tenho alguma vontade de pecar contra Deus? Se é tão amigo assim da gente, a gente não fica com vontade de errar contra o Senhor. A gente fica com vontade de acertar e de honrar Deus na nossa vida porque Ele nos ama tanto. Mas olha Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E falando